pensamento e não o seu caráter, a sua disposição, a sua atitude para com o homem. O Senhor abençoa ou pune o homem, ou se for o caso, uma nação inteira, de acordo com nova situação. Mudou, ele muda a punição e não o caráter dele. A punição ou a bênção, e não o caráter dele. Vamos lá? Êxodo capítulo 32, versículos 12 ao 14. Êxodo 32. Do 12 ao 14. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, as quais por ti mesmo tens jurado. E lhes dissestes: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que o possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Olha a intimidade de Moisés com Deus. Quem se candidata a fazer isso aí? Moisés pediu para Deus se arrepender. Falou: Senhor, se arrepende, que esse negócio aí não vai dar certo. E Deus atendeu a Moisés. Só que não houve uma mudança no caráter de Deus, houve uma mudança na sua disposição para o homem. Mas que Moisés pediu para ele mudar de ideia, mudou, pediu. É muita intimidade, né? Pois é. 1 Samuel capítulo 15, verso 11. 1 Samuel capítulo 15, verso 11. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamava ao Senhor. Mas por que Deus se arrependeu? Porque ele errou ou porque Saul errou? Saul? Sério? João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Provérbios 6,16. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Olha aí, sentimentos humanos, está vendo? Essas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, a sua alma abomina. Sabe qual que é a 7ª? É o que anda espalhando contenda, jogando um contra o outro. Terrível. Zoomorfismo. Irmão Luiz. Se o antropomorfismo atribui características humanas a Deus, o zoomorfismo atribui características animais a Deus ou a outros. São maneiras expressivas e originais de salientar certos atos e qualidades do Senhor. O salmista disse: Deus cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estará seguro. Salmo 91, verso 4. A linguagem que vem à mente dos leitores é de
pintinhos ou passarinhos protegidos debaixo das asas da galinha ou da mamãe pássaro. Eu fico fascinado, acho muito lindo quando Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos embaixo das minhas asas, assim como a galinha junta debaixo das suas asas os seus pintainhos. Zoomorfismo. Estes textos são de caráter pedagógico, são textos para ensinar, porque a compreensão da Bíblia, para que a compreensão da Bíblia se torne mais acessível. Pois se não houvesse esses recursos literários no bojo das Escrituras, sua compreensão seria muito mais complexa do que já é. Agora sejam sinceros, vocês concordam com isso aqui? Que se não houvesse esses recursos literários que nós acabamos de estudar nas Escrituras, a compreensão delas seria muito mais difícil? Sim. E lembrou-se Deus de Noé. Quer dizer que Deus se esqueceu, igual a gente esquece as coisas, ou lembrou-se Deus de Noé, quer dizer que ele tomou uma atitude. Igual quando a mãe de família fala para o marido dela assim: você não está vendo o que esses meninos estão fazendo? Se ele não for deficiente visual, é claro que ele está vendo. Não é isso? Mas não é a maneira dela perguntar: você não vai fazer nada? Me ajuda aí, que eu vou vai pôr fogo em casa. Você não está vendo o que esses meninos estão fazendo? E Jesus dizendo assim: se eu expulso o demônio por Beelzebu, o príncipe dos demônios, o reino de Satanás está dividido e ele não vai subsistir, ele vai quebrar. Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, logo o reino de Deus está no meio de vós. Imaginemos a possibilidade de Deus, um ser perfeito e puro, nos comunicar a sua revelação na sua linguagem restrita, na língua de Deus. Será que era para a gente entender? Se isso ocorresse, de fato, o homem jamais compreenderia. É por isso que eu acho um salmo muito lindo e vai ficar para vocês procurarem e colocar no grupo, tá bom? Esse é fácil de achar. Diz mais ou menos assim: falo no que tenho ouvido, falo do que tenho ouvido no tocante ao rei. A minha língua é como a pena de um destro escritor. Coisa linda, hein? Procurem e coloquem no grupo, tá bom? Vou repetir: falo do que tenho ouvido no tocante ao rei. A minha língua é como a pena de um destro escritor. Tudo bem? O que vocês acharam da nossa primeira aula de livros poéticos? Bem difícil. Bem difícil? Pronto, já achou alguma coisa legal? Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, aqui. Com a pontinha do meu nariz aqui. É difícil, mas a senhora vai encarar, não vai? Vou. Alguém mais achou difícil? Já estamos aqui, né, irmão? Vamos embora. Alguém mais achou difícil? Pode ser sincero. Eu achei. Então, e vocês acham porque o que nós fizemos foi, além de estudar livros poéticos, nós fizemos a exegese. O que é exegese? Exegese é expor. Nós procuramos expor o significado de alguns textos. Então, acostumem-se a isso, tá? Acostumem-se a isso. Foi enriquecedora a experiência? Foi. Irmão Luiz, fala para mim alguma coisa que o irmão não sabia ou que não tinha certeza e que aprendeu na aula. Pode ser rapidinho, poucas palavras. Pastor João,
Essa mesma aqui, linguagem de figuras de linguagem aqui, ó, essa implícita, a retórica, são novidades, né? Assim, na literatura secular, a gente aí aprende um pouco disso aqui, metáfora, tal, hipérbole, mas tem muita coisa aqui que a gente não tinha conhecimento. Irmão José Augusto, alguma coisa diferente aí que chamou a atenção do senhor? Aquilo que o senhor falou aqui, quase tudo. Quase Porque tudo. eu não. Como eu falei para o senhor uma vez aqui, que aonde eu estava congregando, a gente não tinha essa experiência, né? Que a gente tem agora, que está aprendendo a teologia, aprendendo essa profundidade. A gente só via como o senhor estava explicando, né? Esse básico, a gente olha e entende daquela maneira que a gente está lendo. Então eu não tinha esse Irmão Edivaldo, conhecimento profundo. desculpa. Pois não. Pode falar. Irmão Edivaldo. Eu sempre houve algumas coisas assim, no sentido figurado, mas não faz a ligação, né? Se é ou não é, porque muitas das vezes o que está palestrando, o que está pregando, não fala aquela linguagem. A gente passa essa percepção. E vocês acham que isso enriquece o nosso conhecimento das Escrituras? Sem dúvida. Sim. Bastante. Pastor Edson, Para mim tudo novo, estou legal, bem tudo. tudo novo. Ótimo. Irmã Rose, Sim, professor. me diga alguma coisa sobre a nossa aula. Tô aprendendo, né? Porque, sinceramente, isso tudo aqui é novidade para mim. Carol, Eu gosto de português e eu leio bastante, então algumas coisas eu tinha familiaridade, mas outras eu aprendi também. tá certo. Então, minha gente, anime-se para isso, tá bom? Nós vamos, nosso primeiro livro poético é o livro de Jó. Nós vamos estudar o livro de Jó, teremos algumas surpresas nele, Já tive uma hoje. Da árvore. da árvore. Você não tinha pensado naquilo ainda? Então, mas ali você sabe que ali não tem teologia, né? Ali é só ler o texto e o contexto. Teremos algumas surpresas no livro de Jó, e depois no livro de Salmos. O livro de Salmos tem uma coisa no livro de Salmos para nós, para mexer com a nossa crença. Está lá guardadinho lá. E os Salmos eu vou procurar falar menos da questão estrutural dos Salmos, esse negócio de como eles são divididos, essas coisas e tal, para deixar um pouquinho para nós pensarmos sobre essa questão dos Salmos, que nós vamos meditar acerca dela na nossa terceira aula, porque hoje foi uma aula somente introdutória, né? A segunda aula é Jó e a terceira Salmo. Então, venham com fé. Com fé, com disposição. Eu fico muito feliz de tê-los aqui. Senti a falta da irmã Rosana, né? Rosana, né? Sim. Senti a falta da irmã Rosana. Mas nós vamos animá-la para que ela esteja conosco nas próximas aulas. Pastor Edson, o senhor pode, por gentileza, orar para nós encerrarmos? Senhor nosso Deus, nós te Deus agradecemos bendito, meu Pai. por estarmos aqui, Jesus, aprendendo a tua Nós palavra. estamos pelo Espírito Foi Santo. muito bom para conosco, tem Nós nos aberto queremos o entendimento para entendermos, Senhor Jesus, acerca das Escrituras, Senhor. Obrigado. Nos dê condições para estarmos sempre aqui, para aprender a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor para todos. Amém.